Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. E o nosso convidado de hoje foi jovem aprendiz aos 15 anos até o cargo de diretor de inteligência artificial para a América Latina na IBM. Ele também é professor de MBA em computação e nuvem, instrutor de inteligência artificial na FIAP e na Future Doho. Com experiência em transformação digital e satisfação do cliente, o papo de hoje será sobre novas tecnologias, inteligência artificial e, claro, como usar tudo isso a favor da nossa comunicação e marketing. Tiago Viola, super bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigado, Carol. Eu que agradeço, é um prazer. Agradeço de coração o convite. Obrigado. Queria que você começasse falando um pouquinho dessa sua paixão por tecnologia, sua trajetória aí brilhante na carreira. Tá bom. Bom, Carol, eu tive uma infância, né? Eu morava no ABC junto com meus pais, com meus avós e com a minha irmã. E eu sempre tive, muito desde pequeno, uma prática habitual com os meus amigos de montar computador, de praticar um pouco no que era tecnologia, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14 por 15 anos, eu comecei a me interessar o que eu podia fazer adicional, né? Então, eu queria fazer um curso ou outro. E eu percebi que tinha uma tal IBM que aparecia sempre onde eu pesquisava por tecnologia, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, apareceu a posição de jovem aprendiz aberta e eu me aventurei. Falei, bom, eu vou lá. Cheguei na IBM, imagina, né? Um menino de 15 anos, uma mega multinacional, e eu fiz todas as provas, testes e passei, né? Só que quando eu tinha 15 para 16 anos, um super fato curioso, a IBM me aprovou e tudo mais, a IBM me chamou e falou, olha, o seu pai precisa vir no primeiro dia, porque você não tem ainda permissão para fazer assinatura de abertura de conta e nada mais, né? Então, no meu primeiro dia de trabalho, meu pai foi junto, né? Para a gente poder assinar os contratos e literalmente começar o trabalho, né? Então, quando eu comecei na IBM, eu entrei no Helpdesk, entrei muito jovem, entrei numa carreira técnica, mas 100% de certeza que ali me criou não só como profissional, mas como ser humano também, né? De poder entender o que era tratamento com pessoas, liderança, tecnologia. Então, eu consegui, de forma horizontal, ganhar muito conhecimento e muita bagagem nesse sentido, né? Então, acho que foi uma escola, né? Literalmente, esses últimos 20 anos aí de IBM vem sendo um dia a dia, cada dia uma novidade, né? Então, são 20 anos de IBM, passei por São Paulo, Hortolândia, Rio de Janeiro, trabalhei em Austin, no Texas, fui uma temporada em Singapura. Então, uma variedade, porque realmente a IBM te permite ter essa flexibilidade de conhecimento e de conteúdo, né? Então, até agora, esses últimos 6 meses, ter sido convidado para literalmente assumir a posição de inteligência artificial aqui na América Latina. E parabéns por esse novo cargo, e novo literalmente, né? Porque inteligência artificial, pelo menos para nós leigos, réis mortais, seres humanos que não estamos nesse ambiente de tecnologia no dia a dia, inteligência artificial, por mais que a gente saiba que existe há muito tempo, tem se popularizado muito aí nos últimos 8 meses, 1 ano aí com o ChatGPT, entre outras ferramentas. A gente vai até falar um pouquinho mais delas aí dentro disso. E é legal você falar de toda essa sua trajetória e também ser um educador dentro disso, né? Então, como que essa questão de fazer essa parte de ministrar esses cursos, fazer essa outra parte também, nesse outro lado de educação? Sim. Eu sempre tive para mim, Carol, que você agrega, você estuda, né? Você ganha muito conhecimento e esse conhecimento ele tem que ser digerido e ele tem que ser compartilhado. Então, desde pequeno eu sempre tive para mim que você pode aprender, mas conforme você ensina, você aprende muito mais. Então, quando eu comecei a entrar nas universidades, eu comecei a dar aula, eu percebia que eu me preparava melhor, porque me forçava a estudar, me forçava a ter conhecimento, ter conteúdo, e as pessoas que estavam ali estavam querendo ouvir, e estavam no dia a dia do mercado, né? Então, quando a gente peguei a FIAP como exemplo, lá no começo, há 10 anos atrás, eu conseguia compartilhar, conseguia expressar tudo que eu queria tecnicamente falando e agregava o conteúdo das pessoas que traziam dúvidas, né? Então, era muito legal porque tinha alunos de recém-formados, gerentes e diretores de empresa. Então, essa mescla de conteúdo era importante e fora o network. De você conhecer as pessoas, poder agregar, poder entrar numa empresa e oi, professor, tudo bem? Como é que vai? Então, era uma dinâmica que funcionava muito bem, né? Então, assim que eu comecei a entender, comecei a ganhar maturidade nisso, eu comecei a abrir. Comecei a falar, olha, eu vou falar de cloud, eu vou falar de inteligência artificial, eu vou falar de blockchain, de analytics, e eu comecei a permear porque fazia bem para mim e para quem estava ouvindo. Então, essa mescla de skill me deixou sempre muito pronto para poder entender e para poder compartilhar o conteúdo.
E é bacana você falar dessa questão de networking e o peso que tem você chegar em uma grande empresa e falar, oi, professor. Então, assim, você já é um IBM e ainda Sim. ter esse outro peso de professor é muito bacana, já te endossa muito além, né? Então, assim, no seu nível de conhecimento, muito fora do título de onde você tem de cargo, né? E você acompanhou, eu falo que a nossa geração, ela teve um avanço de tecnologia que a gente saiu de Barça para chegar hoje com crianças que nascem com o smartphone na mão, né? Então, como que foi acompanhar esses avanços tecnológicos aí nesses últimos 15 anos dentro de uma das empresas maiores em termos de tecnologia aí do mundo? Sim. Eu vejo o seguinte, cara, você está 100% correta. Esses saltos quânticos que a gente vem tendo de tecnologia, ele acontece quando você menos espera. Então, a gente pode até conversar, dar uma previsibilidade, mas ele acontece em vários momentos, né? Nesses últimos 20 anos de IBM, eu tive 13 cargos diferentes. E se eu contar, esses 13 cargos, cada um tem um atrativo e tem uma tecnologia embarcada. Então, você pega lá um pouco mais no começo, um pouco mais de data center, mais infraestrutura, um pouco mais enviesado para o mundo de infra. Quando você começa a ver um pouco mais de software, de tecnologia, de inovação, aí dados, analytics, e aí a gente descarrega agora em inteligência artificial, essas nuances, para nós, esses últimos 10, 15 anos, é coisa que ela vem ganhando volume e ela vem ganhando, o que eu sempre falo, ela vem ganhando maturidade. Uma coisa é você entender a tecnologia, outra coisa é você trazer ela para dentro da sua empresa e aplicar. Porque muitas vezes a gente fala inteligência artificial, ou analytics, ou qualquer outra. Aplica isso no dia a dia. Traz isso para sua bagagem e faz disso a sua rotina. Que aí é que está o clique de realmente você entender como ela funciona e trazer essa bagagem para o seu dia a dia. É aí que está o segredo desses últimos 15, 20 anos de tecnologia, de quando você entende, aplica isso no seu negócio e tira proveito disso. Muito bacana. E o que te fez mergulhar aí nessa parte de inteligência artificial nos últimos tempos? Tá. Foi assim, Carol, os últimos 10 anos, eu liderei na IBM uma unidade que a gente chama de Cloud, tá? Essa unidade de Cloud, imagina como um grande repositório, onde todas as tecnologias que nascem hoje já nascem em Cloud. Então, eu liderei durante 10 anos a unidade do Brasil e depois a unidade da América Latina. E ali eu percebi que tinham 2, 3 frentes que eram tinha uma estrelinha do lado delas e uma delas era a inteligência artificial. Então, como você colocou bem no começo, não nasceu hoje. A inteligência artificial nasceu há muito tempo atrás. E a IBM previu isso e a gente começou a entender e eu comecei a calibrar minha carreira para conhecer de forma vertical e de forma horizontal. Porque não é só o técnico, é a explicação de negócio, é como aplica, é o caso de uso, é a usabilidade. Então, tem uma série de vertentes que eu, ao longo do tempo, comecei a moldar. E falei, olha, eu sou um cara de cloud, que é mais horizontal, eu preciso ser um cara vertical em uma dessas zonas de especialização. E aí tinha inteligência artificial, computação quântica e tal. Eu falei, IA. Né? Então, IA é algo que posso ter acertado, né, há um tempo atrás, mas é algo que hoje a gente vivencia muito. Né? Como você colocou no começo, esse boom que a gente está vivendo é algo maravilhoso, né, nesse sentido. Não, com certeza. Eu vejo que tem muitos prós e contras, a gente vai discorrer no nosso super... Acho que a gente precisava de umas 5 horas hoje de podcast para a gente falar de muitas coisas, mas fazendo jus até o nome do podcast, Tecla SAP, faça uma tecla SAP do que é inteligência artificial para quem é leigo, de uma forma um pouco mais fácil de entendimento. É sempre bom, e aí eu costumo dizer que para a gente falar de inteligência artificial existe muito conceito por baixo, existe uma história por trás de a gente chegar na IA generativa. Né? Então vamos primeiro para a história, para a gente contextualizar. Tá? Inteligência artificial, lá em 1950, Carol, foi a primeira coisa que a primeira referência que a gente teve de uma escrita sobre se as máquinas pensavam, feita por Alan Turing. Foi uma escrita que ele questionava se as máquinas começavam a pensar, e de lá para cá, a gente teve a inteligência artificial ganhando volume, ganhando entendimento, ganhando maturidade. Tá? Quando a gente se aproxima mais ou menos do ano de 95, 97, a IBM lança um desafio, não sei se você vai lembrar, mas quem depois quiser pesquisar, que chama Deep Blue, que a IBM desenvolveu, junto com um xadrista, um jogo contra o Kasparov, que a máquina desafiava, teoricamente, o Kasparov, e quem ganhava. Né? Então, imagina por trás, em 1997, o que tinha que ter de inteligência na máquina para ele ganhar do campeão mundial de xadrez naquela época. Né? E o resultado final é que a IBM ganha.
daquele. Então, ali gera um questionamento de se as máquinas pensam e executam melhor do que o ser humano. E aí entra uma segunda fase, que a gente chama um pouco de fase de IA de internet, que é o seguinte, essa primeira fase é meio uma IA de estudo, a gente está conhecendo, entendendo. Quando a gente vai para uma IA de internet, pega no seu celular, é a Siri, é a Alexa, é você começar a interagir sem que você perceba. Ah, Siri, faz tal coisa para mim, e ela executa. Por trás disso, existe uma IA preparada para te responder, né? Depois dessa fase, ali em 2014 e 2017, nasce o que a gente chama de IA de negócio, que ali é onde tem um boom de realmente entender como funciona a inteligência artificial. Então, pegar os chatbots em geral que a gente vê, foi ali que nasceu. Pergunta e resposta, atendimento 24/7, pergunta que o meu assistente te responde. Ali a gente começou a moldar um pouco da IA. Só que ali era uma IA muito pergunta e resposta. Era uma IA que eu te treino para responder o que eu quero ouvir. E aí, por sim vai, tá? Depois que isso ganha maturidade, Carol, a gente entra numa outra IA, que a gente chama IA de percepção, que aí, para mim, é onde a gente tem um salto quântico também de potencial, que é o seguinte, imagina que você compra um carro, né? Quando você compra um carro hoje, vem com um manual. Não vem mais com manual. Você compra um carro da Volks hoje, que é uma parceria com a IBM, não vem mais o manual. Onde está? Está num aplicativo. Se pegar o celular e você ir no carro e ler no painel o que está acontecendo, ele vai entender aquela imagem e vai te responder. Então, ali tem uma IA de percepção, de falar, opa, eu comprava um carro, vinha um manual, não vem mais. O que aconteceu? Né? Então, essa IA começou a ganhar volume, não só uma IA de texto, mas de imagem, de áudio, de foto, de um monte de coisa. É uma IA preditiva até, preditiva, né? sem dúvida. E fora isso, você não precisa ler o manual inteiro para chegar até aquela luzinha, sem né? dúvida. Quantas vezes você abriu o manual do carro e falou, não, deixa eu ver aqui. Não, faz muito tempo, né? E aí a gente chega na IA autônoma e na IA, hoje, que é a IA generativa, né? Então, por que eu contei toda essa história? Para mostrar que isso são fases. A gente vem passando por amadurecimento. Quando a gente chega na IA generativa, que é justamente esse potencial todo, para acontecer tudo isso, a gente teve que passar por essas fases, né? Então, a inteligência artificial, em linhas gerais, para colocar bem a tradução, é a máquina pensando e executando a partir de um treinamento seu. Eu mando a máquina executar A, B, C com tais fins e a máquina tira suas conclusões e executa. Não, obviamente, né? A gente fala muito desses prompts, a forma de comando. Obviamente que a inteligência existe, mas tem alguém ali por trás que fez com que ela operasse isso. E a gente fala muito, né? Eu acredito que a IBM teve lá atrás, foi super precursor em relação a isso, ao Watson. Sim. Né? Então, você pegou todo esse caminho e o Watson, ele já trazia muitas coisas. A gente olhava aquelas coisas que aparecia na internet ou até vídeos, aparecia coisas até em Jornal Nacional, enfim, falando desse boom e trazendo essa evolução. Né? Então, como que funciona tudo isso? E como você falou que a própria IBM se antecipou a muitas coisas, mas como que funciona tudo isso dentro desse ambiente? Esse é um bom ponto, porque quando você olha lá o ano de 2014, 15, 16, a gente tinha muitos projetos de desenvolvimento, de querer a inteligência artificial, então a gente procurou moldar muitos projetos justamente para poder entregar a capacidade que na época a gente tinha, né? Então, se eu pegar múltiplos exemplos que a gente tem de indústrias de retail, de varejo, de várias, né? A gente sempre percebeu que ali, conforme a gente conseguia trazer novos modelos de negócio, a inteligência artificial conseguia auxiliar. Então, o Watson foi justamente esse grande guarda-chuva de IA com múltiplos serviços, APIs e múltiplos serviços que ali a gente tinha. Então, vamos dar um exemplo aqui, a gente falou do caso da Volks, tá? Vamos pegar um outro exemplo potencial. Você pega ali um seguro de carro, por exemplo. Você vai fazer o seguro do carro. O seguro do carro vai ter que uma pessoa avaliar o seguro do carro, ver se o carro está tudo bem para poder autorizar. A gente teve uma startup que nos procurou e falou, não, eu gostaria de pegar um celular, tirar a foto do carro, chassi do carro, capô, dar um ok, e o Watson avaliasse se está bom ou se não está. Então, ali naquela avaliação, o Watson falava, olha, 98% de chance que está tudo bem, tudo ok, pode carimbar aí o seguro do carro. Então, nesse momento que a gente não precisa mais ter um tempo de uma pessoa e poder ter uma pessoa pensando em outra coisa, a gente começou a ganhar que a gente conseguiria integrar IA no nosso dia a dia. E aí começou a ganhar escala. Então, o Watson, desde lá do começo, né, por muito tempo, inteligência artificial foi sinônimo de Watson por muito tempo.
E a gente aproveitou essa onda de trazer muitos casos de referência e muitos projetos para poder tangibilizar. E hoje, quando você olha o mercado generativo, o Watson já tem uma outra cara, que a gente chama de Watson X, que aí atinge justamente o que é a IA generativa. Não, e é muito bacana você falar disso, que hoje a questão da inteligência artificial para a gente, ela vem sendo muito nova e eu acredito até que para os leigos veio muito numa evolução junto com a pandemia, onde tudo ficou uma coisa muito mais no digital, né? Mas vocês já estão vindo desde lá de trás. Nesses seus 20 anos aí de IBM, o que você enxerga como inteligência artificial? Alguma coisa que você falou assim, uau, foi algo que de fato te surpreendeu, mesmo estando num ambiente como esse? Tá. É assim, ó, eu vejo, existem várias áreas da inteligência artificial, né? O que eu sempre comento e falo com os clientes é assim, Carol, não adianta usar a inteligência artificial só como um braço de apoio. A inteligência artificial tem que vir no coração do negócio. Então, o que a gente sempre percebeu que quando a gente pensa em eficiência operacional das empresas, a gente tem muito trabalho a fazer, muito. Então, uma das coisas que me surpreendeu, você pega uma empresa do ramo de telco, a gente conseguiu ali capturar mais ou menos um volume de 100 milhões de ligações dos últimos X anos, analisar aquelas ligações, classificar em termos de sentimento, se está bom, se está ruim, se o cara estava feliz, se estava triste, fazer uma transcrição desse áudio para poder entender e qualificar aquela informação, mapear a localização, conta, característica desse cliente e tirar um input de clientes em potencial para fazer um upselling. Então, o que me chama a atenção nisso é a capacidade de construção, de cocriação. Você pega dados dormentes de ligações, você escuta, põe numa inteligência artificial para processar, gera essa informação, a classifica e sai com um resultado potencial de venda para sua empresa. Então, é isso que me chama a atenção numa escala que é fora daquela escala de, não, manda fazer um texto, manda fazer um negócio. Você entra num potencial de business que aí diferencia a sua empresa dos demais. Potencial de conversão, de crescimento e escala muito grande para as empresas, né? De uma forma muito mais ampla. Hoje o Watson faz isso? Faz. O Watson X, né? Uhum. Então, essa nova evolução dele hoje, ele é usado inclusive nesse outro formato, não só. O Watson X, a gente tem o Watson com todas as APIs, os serviços e tudo mais. E aí, quando vem esse boom da IA generativa, que a gente vem vivenciando nesses últimos meses, a IBM tem o Watson X como uma grande plataforma de inteligência artificial. Então, imagina o Watson X, se você quiser pegar um modelo de IA generativa para conseguir traduzir, falar, digitar com ele, progredir, o Watson X é essa plataforma de gestão. Então, o grande ponto dela é que a gente traz toda a bagagem de conhecimento geral do mercado para você treinar e utilizar isso na sua empresa. É diferente de utilizar num fim público, B2C. É B2B. Então, eu trago a sua empresa, tropicalizo o seu modelo, utilizo os seus dados e trago isso numa abrangência que traz um fim para você, né? E é interessante porque ele não tem um viés, né? Então, assim, é a própria inteligência sendo medida, não tem uma conotação o sentimento do ser humano que está por lá, que até às vezes sabe do caso que está ouvindo aquela transcrição. Sim. É uma análise puramente direta. E aí é onde a gente treina os modelos, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem sempre 3 pilares. É um pilar da própria IA, ou seja, a execução dela. É uma IA onde estão os dados. Então, onde que está toda aquela bagagem de informação para tomar a decisão. E existe um último pilar, que é o pilar de governança, que ele não pode ser esquecido. Que eu não posso ter um bot ou alguma resposta, alguma coisa enviesado, com bias, com alguma coisa que vai prejudicar e vai denegrir a imagem da empresa. Então, esses 3 pilares, eles andam muito juntos, muito juntos. Não dá para você criar um produto, colocar ele no mercado e aí, a gente conhece a internet, conhece o brasileiro criativo, né? Então, ele vai lá, faz e testa até conseguir uma resposta, gera um print e cai na rede. Então, esses 3 pilares, que a gente chama de Watson X, AI, Data e Governance, é o coração para que uma empresa tamanho enterprise consiga sustentar ali. Não, e essa coisa que você falou, né, em relação ao brasileiro criativo do jeito que é e que arruma, né, tudo de uma forma do jeitinho brasileiro. Existem aí rumores que o código do ChatGPT vazou, enfim, e que a preocupação de como isso vai ser usado, quais fins, porque, obviamente, inteligência está aí para ser usada, mas a gente entende que ela tem os seus benefícios
né, que nos apoia, mas também tem outras questões de riscos aí e tudo Claro. mais. Como que você enxerga isso nesse formato? Eu enxergo que a inteligência artificial, ela tem o potencial de você fazer o que você treina ela para executar. Então, você pode usar ela para o lado extremamente positivo, de negócio que a gente estava falando, você pode utilizar ela para o lado pejorativo, né? Eu estava vendo hoje de manhã uma notícia que saiu na IDG Now, justamente falando sobre isso, que 8% dos ataques que acontecem já são providos de hacker utilizando inteligência artificial. Então, o que isso proporciona? A gente não está usando só para coisas boas e ótimas, está usando para um lado que é o lado criativo, vamos dizer assim, mas é o lado de tentar encaixar algumas coisas que não é legal, né? Então, eu vejo isso como uma normalidade, ainda que muito, muito do que a gente vê no mercado é mais pro lado positivo, naturalmente, né? Com certeza. Mas você acredita que existe um risco da gente perder esse controle? Não. Essa é uma pergunta que sempre fazem. Não existe esse risco, Carol. Quando eu comecei a ganhar conhecimento e bagagem, existe o seguinte na IA. Existem 3 conceitos básicos. Um primeiro que a gente chama de ANI, é Artificial Neural Intelligence. É a inteligência artificial traduzida para aquilo específico, tá? Que é o que a gente está vivenciando hoje. Você tem inteligência artificial para fazer A, B, C. Por mais que a gente ache que é conhecimentos gerais, ele ainda não executa o que um ser humano executa. Uma segunda fase da IA, a gente chama de AGI, é Artificial General Intelligence, que aí é o computador, o robô, executando tudo o que um ser humano faz. Só que existem características nossas que são diferentes. Então, a gente tem percepção, a gente tem muita coisa que um computador não consegue sair. E essa última ponta, que é a dominância total, né, da inteligência artificial, é a última ponta que a gente chama de ASI, que é Artificial Super Intelligence. E cá entre nós, eu acho que a gente não vai estar aqui mais, sei lá, quantos anos para frente. Vai ser netos, bisnetos, que vão talvez vivenciar essa primeira passagem que a gente está falando, de poder encaixar cada vez mais no cotidiano o uso da inteligência artificial. A gente fala muito, né? Você comentou aí da questão de ter os comandos, né? Então, a gente fala muito dos prompts, e, enfim. Existe alguma forma mais assertiva de usar prompts? Você indica alguma coisa nos seus cursos? Aproveita e dá uma aula aqui pra gente. Existe, Carol, existe sim. Vamos partir do pressuposto, né? Que quando a gente fala, mais uma vez, pro conceito, traduzindo, aproveitando, né, o tema e o nome do podcast, quando a gente pega a inteligência artificial, ele tem 2 áreas embaixo da IA, que uma chama Machine Learning e a outra Deep Learning, tá? Então, vamos traduzir isso no modelo para que todo mundo entenda. Quando você pega o Machine Learning, é literalmente você treinar a máquina. Então, você treinar um modelo. Então, tem filhos, eu também tenho. Como que você ensina uma criança que uma laranja é uma laranja? Ah, é uma laranja, ela é redonda, ela é, às vezes, meio verde, meio amarela. E aí ele entende aquilo, experimenta, e na próxima vez, talvez você não precise mais lembrar. Ele já vai saber que é uma laranja. A máquina é igual. Você treina o modelo. Você vai treinando. Olha, quando chegar um input A, você responde o input B. E você treina esse modelo, que é um modelo de machine learning, centenas de vezes, para que ele possa entender, tá? Só que quando a gente ganha, de novo, né, vivência nesse machine learning, começa a entrar uma segunda ponta, que é o deep learning. O que é o deep learning? Se eu te mostrar uma foto agora de uma raposa, por que não é um cachorro? Por que não é um gato? Né? Nós, seres humanos, temos essa visão. Ah, não, é uma raposa porque o focinho é maior, porque tem bigodinho e porque a orelhinha está em pé. Mas a máquina talvez não saiba. Então, o Deep Learning, quando a gente olha, é essa conversão de múltiplas redes e tudo mais para chegar na resposta de que aquilo é efetivamente uma raposa e não um cachorro ou um gato. Né? Por isso que, às vezes, quando você vê na internet, você vai ter que confirmar algum formulário, ele fala assim, aperte aqui onde estão os faróis, aperte aqui onde estão as pontes, porque ele quer testar que você não é uma IA executando alguma coisa. Né? Então, o que eu vejo muito do que você vai inserir no prompt, ele vai estar sendo pensado e executado do que já está aqui no back-end, seja no machine learning ou no deep learning. Então, muitas vezes, não é a resposta que está no prompt, é a pergunta. Porque cada um desses prompts, Carol, por trás dele, tem um negócio que chama Foundation Model, que é o GPT, é um exemplo, tem o Llama 2 do Facebook, que foi recém-lançado, que são trilhões e trilhões de tokens, mas pode traduzir tokens por palavras,
que elas já têm um treinamento. Então, quando você vai lá e escreve assim, eu sou, a próxima palavra já tem um modelo preditivo olhando. Eu sou bonita, eu sou linda, ele já sabe o que é. Então, essa preparação do modelo, você vai perceber cada vez mais múltiplas empresas tendo. A IBM tem um, Microsoft, Google, Amazon, o Facebook, todo mundo vai ter um, porque é ali onde está o treinamento de trilhões de dados. Tá? Então, é essa composição que aí vai agradar a empresa A, a empresa B, o cliente A, o consumidor, e aí cada um vai derivar um pouco da sua vertical de uso. Interessante quando você fala isso, e até dentro desses mitos e verdades dentro de prompts, muita coisa se fala de como você tem que educar ela para que ela vá entendendo da melhor forma para ir te trazendo as melhores informações, né? Então, eu dou bom dia para a inteligência artificial, eu agradeço, eu falo que ela fez, que foi bem, enfim, né? O que a gente faz? A gente elogia, a gente agradece ou não? A gente está falando com uma máquina, a gente está ficando muito louco fazendo isso, enfim. Sabe o que é legal essa pergunta, Carol? A gente faz análise, né, junto com os nossos clientes e tudo mais, e realmente a gente é bem educado. A gente, oi, bom dia, obrigado, agradeço, dá tchau, abraço. Eu acho que a gente tem que, cada vez mais, como eu comentei, inserir a IA no nosso cotidiano. E é normal que você a trate com um jeito respeitoso. Oi, bom dia, é normal isso, né? E eu vou voltar de novo naquilo que é saber fazer a pergunta, né? Porque a resposta tá lá. Só que a resposta está lá no meio de 30 trilhões de tokens, de palavras. Então, saber fazer a pergunta para ter a resposta certa é onde está o segredo, teoricamente, dessa nova base de treinamento da IA. Né? Então, eu acho que um pouco dessa composição entre o que eu pergunto versus o que eu quero receber como informação é meio que a chavezinha do segredo, tá? E quando a gente fala até dessa chave de segredo, de bons prompts, tem muito uma questão de preocupação de que as novas IAs vão reduzir muitos trabalhos, muitos empregos, né? Eu até quando eu sou questionada em relação a isso em alguns momentos, eu falo, bom, a gente já vê totens em vários lugares, a gente vê o banco mesmo, os caixas eletrônicos, então tem uma transformação digital que vai acontecendo de uma forma gradual, mas talvez nessa nova velocidade que a gente tem visto nos últimos 9 meses, 10 meses, tem uma preocupação, de fato, genuína, principalmente em alguns setores, né? Então... Claro. Carol, aqui, assim, como tudo aconteceu, se a gente pegar a Revolução Industrial 1, 2, 3, 4, é normal, a gente vai ter um shift de conhecimento. Então, eu costumo falar para os meus alunos nesse sentido. Falar, olha, a inteligência artificial, o que é trabalho hoje repetitivo, ela tem uma alta probabilidade de ser substituída. Alta probabilidade. Então, aquela execução que é sempre a mesma coisa, o mesmo trabalho, esquece. Aquilo ali provavelmente vai ser substituído. Então, o ser humano tem que ficar com a área de especialização. Ele tem que ficar com a área onde ele treina, onde ele pensa, onde ele traz o aumento de eficiência, de produção, de dinheiro, que não é um trabalho repetitivo a todo momento. Então, o que eu vejo é que isso, antigamente, quando a gente começou, era um susto. Ela fala, vai me substituir. E agora eu já vejo, principalmente entrando em universidades, que isso já está meio aonde eu vou ser o cara que treina aquela máquina. Aonde eu vou conseguir ganhar conhecimento e conteúdo para não deixar o meu trabalho ser um dia talvez substituído. E aí, de novo, é onde está o segredinho. Né? Porque a gente já percebe que muitos trabalhos que estão sendo executados hoje de maneira tradicional, ele já está sendo desenvolvido de uma maneira diferente porque a IA já está por trás. Então, o cara que coletava já tem um robô que coleta. Só que tem que ter a pessoa que manuseia aquele robô para poder coletar. Então, ele ganha estudo, ganha conhecimento e vai lá pilotar. Então, é um acerto que a humanidade passa de ciclos em ciclos, como a gente falou no começo aqui, né? Tem uma frase de um professor do MIT que, não sei, não vou conseguir falar ela exatamente, mas um homem nunca vai esperar uma máquina, mas uma máquina nunca vai esperar um homem com uma máquina. E é exatamente isso. As pessoas estarem mais especializadas, mais prontas para serem os que operam a máquina, né? Eu acredito que até nesse seu movimento de educação, você traga muito disso, né? Como que tem sido esse seu desafio para trazer de inteligência artificial nesses cursos que você ministra aí? Sim. Eu sempre penso, Carol, eu falo, né? A inteligência artificial tem que ser uma ferramenta. E ela, por ser uma ferramenta, ela tem que ser calibrada e treinada. E eu sempre penso a IA aplicada a negócios, como a gente pode fazer algo melhor. Né? É engraçado,
quando você entra numa universidade, ou às vezes em startups, ou em clientes mesmo, aquela ânsia de criar algo novo. Muitas vezes não é criar algo novo. Muitas vezes é recriar algo que já existe, mas de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, né? E esse encaixe, que às vezes é difícil da gente olhar no dia a dia. Então, quando eu chego numa empresa para a gente conversar, a gente vai olhando as áreas, como é o trabalho do dia a dia, qual a mecânica de funcionamento das pessoas, a gente nota claramente que tem muito processo que a gente consegue automatizar e colocar IA para trabalhar. Então, o que eu sugiro sempre para meus alunos é, não parta do princípio que você não tem nada. Parta do princípio que você já tem alguma coisa e que você poderia reconstruir aquela alguma coisa de maneira melhor, com mais eficiência, com mais otimização, e aí entregar na ponta para o cliente algo maravilhoso, né? E isso tem dado certo porque à medida que a gente vem percebendo as aplicações, os novos modelos de negócio, os novos apps que vêm sendo criados, a gente começa a perceber que não é simplesmente algo, criei aqui e larguei. Não. A gente está entrando numa fase que não é aplicações com AI. São aplicações nativas de AI com um fim específico. Aí está o valor agregado. Então é nessa direção que a gente tem que caminhar. A gente vai ter menos generalistas e mais especialistas. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente, principalmente por IA, por ter uma base por baixo muito técnica, Carol, ainda que a tecnologia esteja acessível a todos, né? Essa base por baixo dela, ela necessita de um nível de especialização para poder treinar, fazer input, treinar o prompt, treinar o modelo, que ele é requerido. Então, a gente tem que colocar isso em cada peso e medida, mas para entregar isso na mão de pessoas que conheçam e trabalhem com isso, né? Eu vejo muito essa questão de preocupação do setor, de modo geral, principalmente minha área, né? Marketing, onde o ChatGPT chegou o Midjourney e várias outras ferramentas, onde as pessoas estão muito preocupadas com esse movimento de produção do conteúdo, a produção da imagem, o que antes a gente demorava horas para fazer, hoje existem algumas outras questões e facilidades e funcionalidades, os algoritmos que antes a gente ficava em relatórios na mão, porque eu sou dessa época também, de gerar relatório que você ficava 3 dias para fazer um relatório de um cliente, e hoje em 5 minutos você extrai de todas as redes sociais, engajamento e tudo. Sim. Então, é uma preocupação que as pessoas têm em relação a esse tipo de impacto mais profundo que a gente possa vir a ter dentro disso. Claro. Eu acho o seguinte, Carol, aqui, de novo, se a gente pegar cada indústria, todas as indústrias vão ser impactadas positivamente pela inteligência artificial. Então, vou pegar 3 exemplos e vou pegar um do seu da área de comunicação e marketing para a gente explorar. Mas antes, pega um advogado, tá? Área jurídica. Imagina um advogado que chegava todo dia, tinha uma pilha de documento em cima da mesa dele e ele passava o dia lendo o processo. Jurisprudência, o que acontecia, pesquisava o caso A, o caso B, o que dava e o que não dava. Quando a gente olha hoje um advogado com inteligência artificial, imagina que você pode dar um clique, fazer o upload do documento, esse documento te dá uma descrição de quem é a pessoa, se ela tem alguma jurisprudência, se aquele caso é positivo de ganhar sim ou não, quais são os últimos casos que aconteceram naquela empresa nos últimos 6 meses e qual é o potencial da defesa que você tem que entrar para ganhar ou perder o negócio. Então, esse tipo de aplicabilidade, o advogado não ficou horas e horas lendo o documento. Ele a IA extraiu o que é de principal. Então, o que o advogado agora tem que fazer? Pegar ali e usar a parte de pensar, a parte da inteligência. Olha, eu tenho essas informações, essa base, como é que eu monto a defesa ou o ataque para conseguir sair do outro lado? Isso traz uma eficiência no dia a dia gigantesca. E querendo ou não, você acaba colocando todo mundo meio que semelhante, né? Porque todo mundo vai ter a mesma tecnologia de modo geral. E aí o que você falou, fazer a boa pergunta. Sim. Então, quando você tiver aí dentro disso, você já tem a peça, já tem o que você precisa fazer ali, mas ser um bom perguntador nessa hora vai fazer toda a diferença para o que você vai trazer de estratégias diferentes do óbvio, né? Vai. E ali, justamente, ressaltando, fazer a pergunta certa e utilizar o que é o melhor da nossa inteligência, Carol. Porque a máquina, ela está preparada e predisposta para fazer, responder, gerar e tudo mais. Mas o last mile ainda é nosso, do ser humano, tá? Então, quando, de novo, pegar várias indústrias, pega a indústria de health, né, saúde, analisa lá um ecocardiograma, alguma coisa, a máquina já faz, ela já analisa e fala, olha, você está com alguma coisa no coração, o médico vai lá, olha, lauda, dá o ok e manda você para uma internação para casa. Você pega uma área de marketing, de comunicações.
São coisas que a gente ultimamente criavam, que agora você vai ter que começar a virar e falar, olha, o texto, eu posso entrar lá num prompt geral e falar, gere um e-mail para mim, convidando o Viola para vir aqui no podcast e falar. E aí eu posso te responder e falar, Carol, pô, show de bola, vou vir, maravilhoso. Ô, Carol, tá bom, tô indo. Então você pode criar alguma coisa ali analisando. Pô, será que o Viola, a análise de sentimento, o Viola respondeu que ele tá feliz, que ele tá triste, que ele tá neutro, né? Será que ele, na rede social dele, ele tá viajando, ele tá cansado? Você consegue agregar muito mais coisa que não simplesmente criar talvez um texto ou criar uma imagem que é o que está hoje, né, mais palatável, mas começa a agregar outras coisas e extrair dali a inteligência para você dar o próximo passo da sua empresa, da sua carreira e etc e tal. E é interessante isso que você está falando, porque hoje a gente não sabe muito o que existe de lei, o que é protegido, o que não é. Eu estava até num evento e tinha acabado de sair um artigo meu na Exame falando das novas questões de inteligência artificial e fazendo algumas análises superficiais em relação a isso, em relação à comunicação. E eu estava num evento e eu recebi uma pergunta falando que tinha uma moça que tinha uma filha que estava na faculdade. E falou... Como que vai ser o TCC dela? Porque os professores já não sabem mais como trabalhar essa questão de um TCC para alguém. Então, acho que ninguém melhor do que você para falar o que a gente pode, de repente, como educador e como uma pessoa de inteligência artificial aí, Claro. Entender. Acredito que a mudança de comportamento, mas, assim, hoje não existe mais uma questão de direitos autorais ali dentro. Né? Esse é um bom ponto. Vou começar respondendo pelas leis, tá? Existem regiões do planeta que elas já estão mais maduras. Então, você pega, por exemplo, a Europa, por conta do GDPR, ela já tem uma natureza de querer ter uma regulamentação, ainda que não esteja finalizada, mas já existe um norte, tá? Quando você pega a Ásia, já existe uma direção, mas é uma direção muito enviesada, talvez direcionada pela China. Quando você pega uma Índia, ali é o centro de excelência de IA, porque muita gente com muito conhecimento desenvolvendo a todo momento. Né? Quando você pega o Brasil, por exemplo, o Brasil hoje, existe uma PL em discussão no Senado há alguns meses, não sei te precisar quanto tempo, sobre essa discussão de IA, do que é direito autoral, de texto, de imagem, de fazer uma propaganda e ter uma imagem de uma pessoa que já morreu. Então, todo esse vínculo, ainda no Brasil, nós estamos no começo da discussão. Nós estamos com a PL no Senado, em discussão, passa por votação, debates, a gente vai, colabora, explica, mas ele ainda leva um tempo para amadurecer. Né? Então, o mundo inteiro ainda está calibrando como que nós vamos tratar tudo isso. Né? Tá liberado? Todo mundo cria, bota lá, faça um TCC e fala o autor, by Thiago Viola. Né? Já tem gente escrevendo livro, escrevendo poemas, fazendo pinturas e colocando. Né? Então, isso é um processo evolutivo, tá? Isso não é algo não é assim que vai funcionar, né? E quando a gente vai pro lado de educação, tem dois viés, né? Quando a gente se formou no TCC, escrevi um bloco de coisa e tudo mais. Tinha que tomar cuidado com o Google, né? Porque o professor falava, se pegar alguma coisa é plágio, né? Então, a gente tinha que entender aquilo, contextualizar e trazer para um outro processo, fora as bibliotecas de faculdade que tinha. Sim, biblioteca e não esquece de formatar o formato ABNT, não sei o quê, né? Que era também dureza. Mas eu, como professor, eu não quero mais saber do meu aluno pergunta e resposta. Ou múltiplas alternativas. Eu quero saber do meu aluno a criação em cima daquilo. Então, o que eu vejo e o que eu forço os meus alunos, o meu TCC, não é algo pergunta e resposta ou algo que eu dei em aula. É o que você criou em cima daquilo que eu demonstrei. Então, eu quero ver o desenvolvimento de alguma coisa. Quero desenvolvimento de um projeto, desenvolvimento de um negócio. E aí, então, a gente começa a impulsionar as pessoas para ter novas empresas, novos modelos de negócio. Porque eu, quando saí da faculdade, já trabalhava na IBM. Mas eu já sabia. O meu projeto de TCC, cara, entrega e passa. Mas e se eu fosse impulsionado por ter uma startup? E se eu criasse uma empresa de comunicação que pudesse mudar todo o ramo de comunicação e criar uma empresa nova, de um novo mercado? Como outras empresas de tecnologia que a gente vê. Então, eu como professor entusiasta, tenho que potencializar a criação. E não mais pergunta e resposta, ou me conta o que você sabe, me faz a defesa de um projeto. Né? Assim como mestrado e doutorado. Entra no mestrado e doutorado, Carol, era ler livro, explicar, falar, criar uma tese. Era um negócio assustador de conhecimento e conteúdo que tem que ter. Mas ali prova justamente que talvez
na maturidade que a gente está, vai ser algo também que vai ser questionado daqui para frente. E quando a gente pensa até nessa questão, né? Hoje a gente não sabe o que foi criado, o que não foi. Às vezes até as pessoas da área de conteúdo, a gente brinca muito que fala assim, isso aqui ele tá muito engessadinho, muito certinho, isso aqui tem uma cara de um prompt e foi usado. Mas, de modo geral, as pessoas não conseguem ter essa leitura, essa percepção que a gente tem dessa navegabilidade, né? Então, dentro disso, já existe alguma resposta de como identificar um conteúdo que foi feito, um material, um processo dentro de inteligência artificial? Existe uma governança por trás, né, com soluções que você consegue identificar a fonte de dado, de onde ele tirou, como ele chegou naquela conclusão, que é o que a gente chama de uma esteira de explicabilidade, tá? Então, existe isso hoje. Então, você pega, por exemplo, os modelos da IBM, você consegue explicar para o cliente. Olha, eu perguntei qual era o melhor cartão de crédito para mim. E ele respondeu falando que o melhor cartão de crédito era o Black, Platinum, não sei o quê. Por que ele respondeu isso? Cara, porque ele fez uma análise por trás. Ele analisou você, o perfil, onde você trabalha, a localidade onde você está, quantas viagens você fez, e ele te respondeu dessa maneira. Então, essa explicabilidade hoje não está no mercado, não está permeada no mercado. Então, existe um questionamento forte do tipo, olha, eu estou num modelo que eu pergunto, ele responde, mas eu não sei se da onde ele tirou os dados, se ele é verdadeiro ou não, se foi um ser humano ou se foi uma máquina que respondeu, né? Então, esse modelo de governança e de explicabilidade, Carol, tenho certeza que daqui para frente ele vai fazer muito sentido. Porque senão fica meio agnóstico. Não foi o que escrevi, foi copiado, e aí volta de novo. Viés, bias, né? Seja ele qual for, o modelo não pode deixar ele tirar. Porque é fácil você empurrar a culpa na tecnologia. Não, foi a tecnologia que fez. Então, para a tecnologia não fazer, o back-end dela tem que estar muito bom, muito preparado, para que isso não seja um movimento de desculpa, de empurra. Não fui eu, foi ele que criou, eu só copiei. E essa preocupação eu vejo, por exemplo, cada vez mais. Eu brinco muito que todo mundo fala que TikTok é uma rede social de dancinha, apesar de não ser. Para mim só parece coisa de inteligência artificial, porque é o que eu procuro, o que eu busco no dia a dia de coisas. E eu vejo muita coisa de gente vendendo prompts, vendendo muitas coisas. Então, qual que é o perigo disso também? Você enxerga um risco nisso? Eu não vejo um risco, Carol, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. Tem alguns pré-requisitos, algumas premissas que tem que ser estabelecidas. Então, quando você tem um prompt que gera alguma coisa, o primeiro passo é saber da onde ele está tirando as informações. Passo 1. Ele está gerando um texto, está gerando uma imagem, um áudio. Tá bom, volta. Passo 1. Quais são os dados que você está utilizando? Eu estou utilizando dados da internet. Passo 2. Quais? Então, você pega, da Wikipedia, do Google Fotos, de qualquer outro lugar. Legal. Terceira pergunta. Esses dados têm direito autoral ou não? Porque isso também foi uma discussão há uns 2, 3 meses atrás. Não, criou a imagem, tá bom, qual é a base da imagem? Não, era uma imagem de um direito autoral que não pode. Então, esse voltar antes do prompt é importante. Porque na hora que você cria e sai utilizando, cara, você automaticamente abstraiu o que estava tudo por trás. Então, a minha recomendação é, antes de utilizar e sair criando e gerando coisa, volta um step, analisa o que está ali por baixo, analisa qual é o padrão de conteúdo, de dados, de governança que está ali, para você poder criar algo que está bom, que está certificado e aí sai funcionando. Tá? Perfeito, até essa sua colocação, porque a gente viu um boom do Midjourney, né, que rolou com o Papa, com o Trump, enfim. Mas existia uma imagem primária ali, que era uma foto, sim, e que em cima disso foi toda uma mudança. Então, existia um direito autoral por cima daquilo, claro, mesmo tendo sido customizada. É isso. Vamos partir do pressuposto que existe uma foto original e você criou uma foto a partir daquele modelo. Então, você tem um modelo original que alguém tirou, que alguém o fez, e você tirou alguma coisa dali. Ainda que você justifique, não, é um novo modelo, foi criado, mas o algoritmo leu aquela foto especificamente. Então tem que tomar um pouco de cuidado do que está por trás. Então uma das coisas que a gente sempre recomenda e usa é, olha, a base de dados, quanto mais for sua, melhor. Porque é uma base sua, você tem essa base dos últimos 10, 20, sei lá quantos anos, eu aprendo, eu insiro algumas coisas de internet, logicamente, para dar horizontalidade no conhecimento e no conteúdo,
mas eu não toco em coisas que não são da minha autonomia ou que eu não paguei por isso, entendeu? E aí segue a vida. Você tem algum case disso? De alguma coisa nesse sentido que vocês pegaram e estão, sei lá, algum momento defendendo algo ou tentando entender algo nesse contexto? Porque é tudo muito novo pra gente, né, dentro desse entendimento. Existe, assim, vamos lá, eu vou falar 2 violas agora, né? Eu tenho um viola IBM, né, que é um viola Enterprise, e eu tenho um viola que é educador, né? Então, pelo lado de Enterprise, pelo lado de empresa, eu acho que aqui a gente tem todos os pilares necessários para uma empresa entregar o conteúdo, com explicabilidade, com governança, com dados. Aqui é um papo seguro de a gente conseguir estabelecer. Pelo lado de curioso, pelo lado de entusiasta de professor, aqui eu acho que a gente tem ainda a aprimorar, Carol. A gente ainda não tem coisas 100% maduras para poder entregar e falar, olha, aqui está um exemplo de um conteúdo A, B, C que a gente conseguiu extrair, conseguiu ter um resultado, alguma coisa. A gente tem muito exemplo, muito exemplo. Mas a prática habitual do que está por trás, ele ainda está sendo evoluído, tá? Muito ainda, tem muito a evoluir. É muito desafiador, né, a gente pensar nisso. E alguma ferramenta que você acha que seja interessante dentro de inteligência artificial para as áreas, principalmente para a área de comunicação? Você tem alguma bala de prata aí para passar para a gente de como usar isso com parcimônia, com bom senso, mas também que tenha um resultado interessante? Eu gosto bastante, você comentou, né? O Midjourney eu gosto. O Artify também é uma ferramenta super legal de imagens. Eu, inclusive, tenho uma apresentação na próxima semana. E aí eu comecei a criar a apresentação. Falei, cara, deixa eu zerar. Eu vou começar uma apresentação a partir de IA. Então, todas as imagens, tudo que eu estou usando já é criado a partir de IA. Justamente para poder dar esse primeiro impacto de falar, nossa, essas imagens já são utilizando inteligência artificial, né? Faz todo sentido para dentro do seu contexto Natural, você, né, trazer algo nessa linha. Sem dúvida. Então, de imagem eu gosto bastante dessas duas. Quando você fala de texto, né? Acho que o GPT é um modelo que está bem prático, mas os outros modelos que estão aí, do Google, da própria Meta, do Facebook, é legal treinar para você poder tirar novos insights que não só de um, para não ter enviesado, né? Então, acho que essas múltiplas ferramentas te proporcionam, de novo, conteúdo, conhecimento, e vale testar, Carol. Vale testar, vale usar, vale conhecer para conseguir conhecer cada uma delas e tirar um resultado positivo no final. Tá? O que você teria aí de dica para as pessoas usarem isso de uma forma diferente, enfim? Tá. Eu vou voltar ali quando você falou da explicação para os alunos, do TCC e tudo mais, tá? Eu acho o seguinte, Carol, eu vou voltar na base de criar algo novo, às vezes dá muito trabalho. Recriar algo já com inteligência artificial é onde tem o potencial. Então, o que eu sugiro aqui como um próximo passo é observe na sua empresa, no seu cotidiano, o que você faz de maneira repetida que talvez pudesse ser otimizada. O que você faz no seu dia a dia que talvez você ganhe um potencial de gerar e agregar, que eu sempre comento, de 1 para N. Não adianta atingir uma pessoa, 2, 3. É 1 para N. Como é que eu atingo 7 bilhões de pessoas do planeta? Tá? Então, esse tipo de insight, ele não vem do dia para a noite, ele vem a partir de muita observação, de você entender o que você está trabalhando, como você está trabalhando, o que eu estou fazendo, o que eu estou repetindo, como eu interajo, como eu faço, e a partir daí, você começa a criar bagagem, conteúdo, e aí cria alguma coisa já com IA embutida que vai atingir 1 para N. Aí está o segredo. Fantástico, otimização de tempo, Sim. Né? E é um ganho muito grande aí. A gente falou até de direitos autorais, mas a gente não chegou a falar de LGPD. Tá. Dentro disso, e o Brasil ainda está se organizando, se estruturando nessa questão da lei de proteção de dados. Como que você vê esse risco, né, com a inteligência artificial? Tá. Eu vejo a LGPD já algo estabelecido, existem princípios bem direcionados, né? O Brasil já segue diversas normativas de LGPD. Eu acho que tem uma tradução principalmente para o mundo corporativo, que é uma preocupação das empresas em não desrespeitar e garantir esse uso. E eu vejo que ao longo dos anos as empresas entenderam, tá? As empresas no começo acharam que é só mais uma regrinha, mas não. Entrou num critério de, cara, eu tenho que respeitar, tenho que atender para não sair do outro lado, tá? O que eu acho que a gente ainda está num momento de inflexão é como a LGPD combina com o IA.
Então, quando eu comentei da PL lá do Senado, tá bom. Então, a gente tem um hiato aqui no meio, que não é o dado autoral que a Carol criou, mas é o dado que a IA gerou. E esse hiato no meio qual modelo, qual a base que ele utilizou, se ele tinha ou não uma referência que era de direito autoral, e esse hiato está sendo discutido. Porque eu posso, não posso, a máquina cria, eu posso criar um modelo a partir de um quadro que o Leonardo da Vinci pintou e tudo bem, e criar a Mona Lisa 2 loira. Então, esse tipo de discussão entra talvez numa discussão, cara, que a gente levaria mais uns 20 podcasts pra falar. A gente vai criar Mona Lisa X. Então. É o tipo de coisa que quando você olha, você assusta um pouquinho e fala, caramba, entendi. Então, tem muita discussão nesse sentido. Eu acho que a gente já tá numa curva boa, a gente já vem discutindo, mas o planeta ainda amadurece. E na sua opinião, qual que é o traço da humanidade que a inteligência artificial não consegue substituir? Eu gosto de um que eu falo, até a Bruna, minha esposa, perguntou. Percepção, Carol. Percepção você não tira, você não cria, você não treina. Então eu entrei aqui, eu tive uma percepção. Percepção boa, energia boa, pessoas boas. A percepção você não vai conseguir ensinar uma máquina. Você não vai conseguir ensinar uma máquina a perceber algo se ela não tiver treinada para aquilo. Então a percepção, eu acho que é um fator que ele é do ser humano. E ele não é... Cada um tem uma. Eu posso entrar aqui e ter uma percepção, a pessoa B pode ter outra, e isso não é algo criado. Isso é algo que você automaticamente alimenta. E essa percepção vinda de uma inteligência artificial, ela tem um viés de uma outra pessoa que percebeu algo, né? Ela não vai ser genuína da própria máquina, né? Ela vai ter sempre quem o treinou vai, logicamente, dar um direcionamento do que ela tem que perceber, né? Bacana. A gente tem um momento aqui no nosso podcast, deixa eu pegar aqui, onde a gente traz o nosso megafone, que é a cara do podcast. Então, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, qual que você deixaria, saindo desse megafone? A gente só não liga ele por motivos, né? Óbvios, mas se você quiser, tá bom. Faça. E depois vou pedir para você assinar ele aqui para a gente como convidado. Obrigado. Bom, antes de falar no megafone, eu acho... Primeiro, obrigado pelo papo, foi ótimo. Esses últimos meses ou anos de inteligência artificial está tendo um momento muito grande, um boom de conhecimento de tecnologia. Então, falando aqui no megafone agora, aproveitem o momento. A inteligência artificial veio para colaborar com o ser humano. É aqui onde a gente vai gerar um novo marco para a sociedade de colaboração, de eficiência operacional. Então, aproveitem. Então, o meu recado é aproveitem o momento, curtam, porque nós estamos vivendo um novo mundo com a inteligência artificial. Maravilha. E não tem volta, né? Não tem volta. A inteligência artificial ou você já a pratica, ou ela será praticada por você. Fica tranquilo, ela vai acontecer de qualquer maneira. Ou vão praticar por você, né? Também tem essa outra parte. Sem dúvida. Bom, vou assinar aqui. Pronto, deixei um ponto AI aí pra gente lembrar. Ah, adorei. Eu não vou esquecer de você aí, tantos anos. Viola, me fala aí para todo mundo, quem quiser te encontrar nas redes ou da IBM, enfim, como que te encontra nisso ou nos seus cursos. Tá bom. Deixa um pouquinho. Bom, se procurar por Thiago Viola, se não procurar no Google, porque Thiago Viola vem um monte de coisa de música e tudo mais, mas no meu LinkedIn, Thiago Viola, o meu Instagram é aberto, Tviola. Eu tenho um site que é thiagoviola.wordpress.com e ali eu posto coisas de tecnologia. Se não diariamente, um dia sim, um dia não, 3 coisas principais: cloud, IA e computação quântica. Então, computação quântica, deixa marcado mais pra frente, a gente vem conversar sobre ele, tá? Então, é uma das coisas que eu sempre foco também, tá? E dá tempo? 2 filhos, esposa... A gente tem um empurra-empurra de um lado pro outro, mas acaba dando flexibilidade para todo mundo. Mas, de novo, é algo que me alimenta. Eu acho que é algo positivo e que o compartilhar faz sentido quando a gente agrega, escuta e tem feedbacks positivos. Então, dá tempo. Maravilha, adorei o papo, agradeço super por você ter recebido esse convite, adorei te rever depois de tantos anos que a gente não se via, né, presencialmente, adorei, super obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Vocês quiserem encontrar a gente em outros canais, a gente está no @carofernandes e a Tecla Sabe Podcast. Fiquem ligados nos próximos episódios.